Grande Tribunal Regional do Trabalho, o trabalho de substitutos aprovados no terceiro concurso público. Sendo assim, chamamos para tomar posse, para tomar assento à sua mesa, o grande juiz Hélio Mário de Arruda. O eminente juiz Manuel Medeiros. O eminente juiz classista dos empregados, o Dr. Edilson Teixeira da Fonseca. Convidamos ainda para participar da mesa o nosso procurador do Ministério Público, Dr. Levi Scatolini. Convidamos ainda para integrar a mesa o juiz convidado, o juiz convocado, Dr. Sérgio Moreira. O eminente juiz convocado, presidente da Matra, Dr. Geraldo Castro Pereira. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor desembargador Adalto Dias Tristão, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo, doutora Gesandra da Costa Pereira. O presidente da Associação dos Juízes Classistas do Estado, senhor Manuel Carlos Concha. O excelentíssimo doutor Ocias de Castro, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas. Justificamos a ausência da eminente senhora juíza vice-presidente, doutora Regina Chora Silva, da excelentíssima senhora juíza Maria de Lourdes Vanderlei Souza. Convidamos também para integrar a mesa a excelentíssima senhora juíza deste tribunal, doutora Anabela de Almeida Gonçalves. Agradecemos a presença das demais autoridades civis e militares. Assim sendo, declaro aberta a sessão solene de posse dos novos juízes do trabalho substitutos. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz Dr. Hélio Mário de Arruda e o excelentíssimo senhor juiz Dr. Manuel Medeiros para que conduzam e nos empossamos a seus lugares. São eles: Raquel Rodrigues Braga, Luci de Fátima Cruz Lago, estão sendo chamados por ordem de classificação do concurso: excelentíssima senhora Neila Monteiro Coelho,
Marcico do Couto. Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Ranulci. Excelentíssimo senhor doutor Antônio de Carvalho Pires. Excelentíssimo senhor doutora Gisele Gordiano. Excelentíssimo senhor Marcelo Tonomei Teixeira. E o excelentíssimo senhor Roque Messias Calçoni. Convidamos agora aos presentes, em pé, a ouvir o hino nacional, executado pela banda da Polícia Militar do Estado. Passemos a dar posse aos novos juízes, convidando ao senhor diretor-geral desta casa, Dr. Elcio Castanheira Freitas, para a leitura do termo de posse. Por gentileza, todos em pé. Posse Suas Excelências, Seus Excelentíssimos Senhores Juízes, doutores, doutora Raquel Rodrigues Braga, Excelentíssima Juíza doutora Lucy de Fátima Cruz Lago, Excelentíssima Senhora doutora Neila Monteiro Coelho, Excelentíssima Senhora doutora Denise Marcico do Couto, Excelentíssimo Senhor doutor Eduardo Ranulci, Excelentíssimo Senhor doutor Antônio de Carvalho Pires, Excelentíssima Senhora doutora Gisele Gordiano, Excelentíssimo Senhor doutor Marcelo Tolomei Teixeira, Excelentíssimo Senhor doutor Roque Messias Calçoni.
Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 1994, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante Sua Excelência, o Excelentíssimo Senhor Juiz-Presidente, Dr. José Carlos Risque, compareceram os Excelentíssimos Senhores Doutores Raquel Rodrigues Braga, Doutora Lucide Fátima Cruz Lago, Doutora Neila Monteiro Coelho, Doutora Denise Marcico do Couto, Doutor Eduardo Ranulci, Doutor Antônio de Carvalho Pires, Doutora Gisele Gordiano, Doutor Marcelo Tolomei Teixeira e Doutor Roque Messias Calçone, para o fim de tomar posse nos cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 17ª Região da Justiça do Trabalho, nomeados pelo ato TRT-Presi número 122/94, datado de 6 de dezembro do ano em curso, da lavra do Excelentíssimo Senhor Juiz-Presidente, publicado no Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo, de 8 de dezembro do corrente ano, em cargos criados pelas leis número 7.729/89, 7.872/89 e 8.432/92. Atendidas as determinações legais e assumindo todos o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis da República, tomam posse no referido cargo. E para constar, foi lavrado o presente termo, que após lido e achado conforme, vai assinado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz-Presidente e pelos empossados. Doutora Raquel Rodrigues Braga. Doutora Lucide Fátima Cruz Lago. Doutora Neila Monteiro Coelho. Doutora Denise Marcico do Couto. Doutor Eduardo Ranulci. Doutor Antônio Carvalho Pires. Doutora Gisele Gordiano.
Dr. Marcelo Tolomei Teixeira. Roque Messias Alfonso. Passemos a palavra à empossada Raquel Rodrigues Braga para a leitura do juramento, que será repetido pelos demais empossados. Vossa Excelência, com a palavra. Juro solenemente desempenhar, com diligência, honradez e serenidade, os deveres no cargo de juiz do trabalho substituto, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição, e as leis da República, para o engrandecimento do Poder Judiciário, o qual, a partir de agora, passo a integrar. Passemos a palavra agora à Sua Excelência, Dr. Lucide Castro, que falará em lugar exato da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Espírito Santo. Querido, senhores juízes que hoje são empossados, meus colegas advogados, senhoras e senhores aqui presentes. Da última vez que me foi dada a honra de dirigir meu evento público patrocinado por este tribunal, exatamente por ocasião da inauguração das novas instalações da Junta de Aracruz, manifestei ali, creio que interpretando o sentimento de tantos quantos advogados que compõem a ESAT, o imenso orgulho de militarmos nessa especializada. E mais ainda o amor mesmo que sentimos por essa justiça. Hoje gostaria de, em rápidas palavras, aos presentes, em especial aos senhores e senhoras juízes e juízas que hoje são empossados, de dizer, que parece óbvio, o imenso orgulho que temos a maioria de nós em sermos advogados. Muitos de vossas excelências, por terem sido advogados e advogadas, sabem das imensas dificuldades com que se desenvolve a profissão do advogado. São tantos os entraves, os prazos, as responsabilidades, que por certo tal atividade cada vez mais faz de nós uns fortes, ainda que comumente estressados. Os senhores hoje nos deixam. Muitos já não estavam entre nós por força de atividades incompatíveis com a nossa profissão. Outros, no entanto, estavam conosco até poucos dias atrás. Conosco vivenciando as alegrias e as tristezas tão próprias de nossa vocação, tão próprias do destino que escolhemos para todos nós. Deste modo, se olhamos com tristeza pela partida de muitos, ficamos alegres pela felicidade que todos sentem ao ingressarem nesta nova carreira. Posto que, com todo respeito a todos, não vemos a magistratura como promoção a que todos nós estamos destinados, nem muito menos como segurança financeira frente a uma realidade profissional cada vez mais competitiva e difícil, muitas das vezes incompreendida e às vezes até menosprezada, por vermos como uma carreira. Os senhores e as senhoras são, sem dúvida, os melhores, entre tantos que começaram essa jornada e não lograram o êxito de chegar até aqui. No entanto, outros ficaram. Ficaram, por exemplo, aqueles que, por qualquer razão, insistem em manterem-se advogados. Mesmo que isso signifique correr risco, não ter a segurança financeira que todos nós temos direito. Ou mesmo, quem sabe, abdicar de uma vocação nobre, qual seja de julgar seu semelhante, por uma tão quanto, qual seja aquela de defendê-lo, fazer garantir seu direito, tantas vezes maltratado, esquecido, muitas das vezes tão tardiamente reconhecido. E é nesse sentido que conclamo a vossas excelências a manterem-se fiéis ao ideal e ao juramento que um dia fizeram como advogados, embora outro de igual importância
o fazem neste momento. Posto que defender a ordem jurídica e o Estado de Direito é, acima de tudo, respeitar aqueles que ficam, aqueles que não foram felizes, bem como aqueles que se sentem bem como advogados. E talvez morram um dia assim, como, por exemplo, Fernando Pichincha Filho, bravo advogado trabalhista que fundou a ESAT, e Eugênio Lindenberg Sete, outro grande, que não está mais entre nós, que chegou até a presidência da seccional do AB de nosso Estado e a cátedra mais alta de nossa faculdade mais tradicional, sem nunca ter perdido a humildade e a grandeza que só os sábios possuem. A ESAT dá boas-vindas a todos os novos juízes que hoje se integram na Justiça do Trabalho de nosso Estado. Por certo, assim como queremos o melhor para esta casa, queremos o melhor para Vossas Excelências. Desejando apenas que nossa convivência seja marcada pelo respeito mútuo, mais do que desejável entre todos, sobretudo entre aqueles iguais, sobretudo entre aqueles sobre os quais não existe qualquer hierarquia, de maneira que sejamos sempre parte de um mesmo todo, e que a cidadania se orgulhe de nós sempre, e se lembre de nós também como simples propulsores e garantidores de sua plenitude, na certeza de que é somente isso, no final, tudo o que podemos ser, o que é tão pouco e ao mesmo tempo tanto, é muito, não havendo razão para não perseguirmos assim este ideal para o resto de nossas vidas. Muito obrigado. Falará agora o presidente da AMATRA do Espírito Santo, o juiz Geraldo de Castro Pereira. Do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor Dr. Levi Catolin, representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor Dr. Gesando da Costa Pereira, presidente da OAB, Seção do Espírito Santo, excelentíssimo senhor Manuel Carlos Concha, presidente da AJUPA, excelentíssimo senhor presidente da ESAT, Dr. Elcias de Almeida de Castro, caros colegas da magistratura, membros do Ministério Público, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores advogados, estimados servidores da Justiça do Trabalho, senhoras, senhores, queridos juízes, ora encostados. Como presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região, coube-me dirigir esta singela saudação aos novos juízes que hoje tomam posse. Este é o terceiro concurso realizado desde a criação da 17ª Região. Muitos candidatos se apresentaram para o certame, mas poucos foram aprovados. E aqui estão os senhores, tomando posse como juízes do trabalho, diante de outros colegas e deste seleto público que comparece para prestigiar esta cerimônia tão importante. Caros colegas, todos nós temos certeza de que a missão que os espera é assada, espinhosa e repleta de sacrifícios de toda sorte. Como é árdua a tarefa de julgar. De um lado, o frio texto da lei. De outro, o caso concreto que se coloca à nossa frente e que clama por justiça. Aí entra a obra do juiz, a obra de um artista. E por isso é que definiu Celso: jus est ars boni et equi. O direito é a arte do bom e do justo. Quantas vezes nos deparamos com os arrazoados de ambas as partes e ficamos naquele impacto e perplexo, como na situação em que se encontrou Henrique IV, que após ouvir as exposições igualmente impressionantes dos dois litigantes, exclamou: é extraordinário, ambos têm razão. É a posição incômoda de Édipo diante do enigma proposto pela esfinge que o ameaçava: decifra-me ou te devoro. Mas, após algum tempo de meditação, eis que surge como um relâmpago a solução do enigma. Aí o juiz se sente interiormente realizado, tal como um poeta que encontra inspiração, ou uma excelente rima para o seu poema, ou um músico que consegue atingir o acorde que tanto perseguia. Então, o juiz executa a lei tal como um instrumento musical, melhorando e vivificando-a, dela extraindo os mais melodiosos acordes,
fazendo brotar o direito, como na expressão de Carmiani, pare reflorir il diritto nella cura del diritto, ars boni et equi. Mas nem sempre essa decisão, que tanta emoção causou o julgador de primeira instância, é assim recepcionada nas instâncias superiores. Como bem pontua Manuel Antônio Teixeira Filho, sabemos que no primeiro grau de jurisdição é onde há palpitações, frêmitos e sobressaltos, pois é aí onde adquirem vida os fatos da causa, onde se revela, enfim, a realidade pujante e dinâmica que o conflito de interesses faz surgir, e que aos tribunais chega esmaecida e esgarçada sob a forma insípida de relato documental. Senhores, o juiz não é um mero executor frio da lei. Ele é partícipe da própria lei, funcionando muitas vezes como órgão revelador do direito. O juiz, para agir com justiça, deve proceder como um sutil psicólogo, auscultando a verdade e tocando a alma dos fatos, nas palavras de Nelson Hungria, descendo na turbulência das abstrações do direito, perscrutando a realidade, não raro em conflito aberto com os sentimentos do coração e da própria vontade. Nem sempre, repito, há de proceder sob o imperativo inflexível da lei, mas à luz miraculosa do direito. Contudo, não se pode ir aos extremos, abraçando sem questionamentos o sentido literal do apotegma latino, fiat justitia, pereat mundus, faça-se a justiça e que pereça o mundo, como no famoso caso do mercador de Veneza, narrado por Shakespeare, quando o judeu Shylock, em face de um dispositivo das leis de Veneza, pretendeu cobrar em juízo uma libra de carne de seu devedor, o mercador de Veneza. Levada a demanda ao tribunal, este, não podendo julgar contra a lei escrita, adjudicou ao credor usurário a libra de carne, mas com uma condição: não ser tirada nenhuma gota de sangue a mais. Assim agindo, esbarraríamos na advertência de Cícero: sumo ius, summa injuria, justiça exagerada se transforma em injustiça. De qualquer forma, a virtude está no meio, e médio está virtus. Sabemos, senhores, que sobre a justiça do trabalho recai a grande responsabilidade de jurisdicionar o que há de mais precioso e importante no país, a força do trabalho que impulsiona essa nação para o progresso, para o desenvolvimento e para um futuro de esperanças. Como instrumento dessa justiça, temos muitos embates pela frente e não podemos recuar, principalmente diante dos poderosos que muitas vezes querem barrar nossa marcha e fazer calar a nossa voz. Nós, juízes, devemos ter sempre em mente o que diz José Engenheiro: em toda luta por um ideal se tropeçam em adversários e se criam inimizades. O homem firme, irredutível em sua fé, imperturbável em sua ação, segue a sua rota, porque quem marcha em direção a uma luz não pode ver o que ocorre na sombra. Meus prezados colegas, que hoje tomam posse como juiz do trabalho, essa é a luta que os espera, este é o caminho de urzes que irão palmilhar, mas quando quiserem descansar um pouco, não à sombra das frondosas paias subtegme nefage das bucólicas de Virgílio, mas à alfombra das árvores mais velhas, que somos nós, juízes mais antigos, tais como aquelas árvores descritas pelo poeta Olavo Bilac, certamente encontrarão refrigério, amizade, apoio e solidariedade. Mas jamais se esqueçam de que os magistrados, antes de tudo, são seres humanos, sujeitos a misérias e intempéries desta terra, como nos admoesta Edgar Bittencourt. Nos juízes não se pode almejar a incandescência das sublimes paixões dos moços, transportando para aquele o local sucívico destes, contidos no eterno verso de Tobias Barreto, nessa impossível adaptação: deixa-se a toga dobrada enquanto se vai morrer. Muito obrigado. Anabela Almeida Gonçalves, em nome do Tribunal Regional do Trabalho,
da 17ª Região saudará os novos magistrados. Do trabalho do Dr. Levi Carolina, autoridades civis e militares aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, caros juízes e moçados. A coincidência dos festejos natalinos de fim de ano com a solenidade de investidura de novos juízes do trabalho é sem dúvida das mais felizes. É que se iniciarão as atividades de um novo tempo e com ele se oferecem novas perspectivas, novas esperanças, novo alento criador. Como podem imaginar vocês, a difícil missão de julgar constitui verdadeiro sacerdócio, a que se entrega piedosamente o magistrado na busca incessante daquele ideal maior que é, afinal, a realização da justiça através de acertadas decisões. Na justiça do trabalho, especialmente, por ter caráter eminentemente social, o juiz se faz mais pela santidade de suas ações do que pela autoridade do seu cargo. Não é a púrpura, nem o arminho, dizia Lemoir, que fazem excelentes magistrados, e sim a integridade, o saber, o amor à virtude e o zelo da justiça. Diz um pensamento popular que o homem se aproveita da nudez da verdade para vesti-la como quer. Daí a difícil missão da justiça que decide questões pertinentes aos direitos dos trabalhadores, onde se encontra um grande e triste rebanho dos sem trabalho, a malhada régua dos necessitados, a lúgubre indigência, a desnutrição lenta e mortífera, a sombria miséria dos que vivem deslembrados até mesmo de uma pseudo-caridade. Por esse motivo, nunca por nunca, juiz trabalhista deve ser sardinheiro e displicente. A justiça será sempre como o alicerce de que falou Mateus em seu evangelho, sobre o qual o homem prudente construiu sua casa, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Sendo que quem exerce a justiça e a misericórdia encontrará a vida e a glória. Nos dias atuais, não há mais lugar para a figura hierática, autoritária do magistrado de casta, isolado da vida e da sociedade e envolto no orgulho de sua toga. O magistrado deve ter inteligência e coração, atento aos interesses e necessidades sociais. A atividade do juiz deve ter o cunho prático e humano, exigindo são e ardente sentir, grandeza d'alma, tato e simpatia de par com o conhecimento exato das realidades da vida e do direito. No exercício do cargo, prezados juízes empossados, como em todas as atividades, sei que encontrarão espinhos na moita, a exemplo da resposta de Jorge Sand a Flaubert. Mas isso não impede de ali meter as mãos e de encontrar flores. Se nem todas são belas, todas são curiosas. E se não levarmos a coisa desse modo, não podemos levá-la de modo algum. Para vocês que doravante serão meus colegas e aliados na luta pela justiça, desejo muitas felicidades e sucesso na nova e nobre carreira. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Neste instante, a excelentíssima senhora juíza Raquel Rodrigues Braga falará em nome dos empossados. Excelentíssimo juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, excelentíssimo presidente da AMATRA, ilustríssimo representantes da OAB e ESAT, demais autoridades e senhores, caros colegas. No mundo novo, nem sempre admirável, quem acaba julgando em grande parte é a imprensa, em detrimento da justiça, esta aqui entendida como poder judiciário. Mais fácil ao humilde cidadão entender as frases de efeito, justificativas demagógicas, a polícia prende e o juiz solta, do que refletir sobre o cerne da questão, má distribuição de renda, desemprego, ausência de política educacional. O país teme permanecer lentamente numa fase de transição. Antes, era malsinada a ditadura de 20 anos. Passaram-se aproximadamente 10 anos e caóticos são os instrumentos de garantias civis para o pleno exercício dos direitos constitucionais. Paralelo a este estado de coisas, vem à tona a ética do locupletamento,
políticos, cidadão médio, poderes executivo, legislativo e judiciário envolvidos em escândalos. O peculato incorpora-se na mentalidade brasileira como pressuposto. As organizações sociais populares, ainda incipientes, tentam resgatar princípios básicos. Denunciam mandatos cassados, prisões, longe de resolvermos, na conjuntura internacional, ao desmoronamento de postulados históricos e simbologias de um mundo mais isonômico e bem distribuído. São afirmativas, se não levianas, pouco científicas, tais como o fim da história, o fracasso do socialismo e a morte do marxismo. A humanidade perde os seus idealistas. É o mesmo que dizer, retiraram-lhe os olhos. Prossegue tateando, circunstância propícia ao moralismo de ocasião, que é sempre a face obscura e pouco nobre da moral. Isto é tão velho como o ser humano, tanto que na Divina Comédia, Dante Alighieri colocou as valas dos corruptos e dos que vivem a denunciar os corruptos, uma ao lado da outra, no mesmo círculo do inferno. O moralismo desmedido descamba para a prática pouco jurídica de bairros serem invadidos pelo exército, a repressão preferida em detrimento do devido processo legal. Parcela significativa da sociedade, nesta incluído o mais humilde cidadão, chega a apoiar tais providências. Este é o desespero oriundo da violência urbana. Aqui neste estado, candidatos políticos a cargos majoritários chegaram a defender a eliminação sumária dos criminosos. A população ameaçada se ilude com medidas violadoras da garantia máxima constitucional. Regras previamente estabelecidas, ampla defesa, contraditório, em síntese, o devido processo legal. Abrir mão desta garantia é reinaugurar as execuções sumárias, é possibilitar precedentes de uma história do Brasil recente que incomoda a memória. No período de 1964 a 1975, perdemos estudantes, religiosos, técnicos, professores e artistas, parte significativa e pensante de brasileiros, eliminados nos porões, sem julgamento, sem defesa, mutilados fisicamente, tendo antes aniquilados os seus ideais, porque tê-los era o crime mais grave. De certo que para o povo entender a cientificidade do processo não é coisa simples. E ilustra a reflexão o texto da segunda parte da obra Rei Henrique VI de Shakespeare. Enquanto há crise no reino, surge o demagogo. Palavras do personagem. Agradeço a vós todos, boa gente. Não haverá moeda. Todos comerão e beberão à minha custa. A todos vestirei com a mesma libré, a fim de que possam entender-se como irmãos e venerar-me como senhor. E do povo grita o carniceiro Dick. A primeira coisa que temos a fazer é matar todos os advogados. Pode ser simpático ao juiz achar graça da matança dos advogados, mas creio não ter o mesmo sentido se este mesmo juiz, enquanto cidadão, passar a réu ou autor. De certo não dispensará um sábio, ilustre e essencial advogado. Mas tem razão aquele que critica a morosidade da justiça. Um trabalhador que ingressa com uma ação trabalhista não pode ter a execução de seu processo como homenagem póstuma. Contudo, não é só celeridade que deve interessar ao jurisdicionado, pois sentenças rápidas, porém negativas de provimento por um aspecto técnico irrelevante ante ao direito líquido e certo, não solucionam a contento. Pontes de Miranda já se insurgia sobre o discurso da celeridade em comentários ao Código de Processo Civil. Dizia o mestre: o rigorismo sádico dos tribunais na inadmissão de recursos por pequenas faltas supríveis ou na hostilidade à atitude mais próxima à consciência mostra e demonstra a mentalidade ditatorial em que se formaram os seus juízes. Demonstramos com as palavras do ilustre jurista que as vedações aos recursos, a transformação do processo em fonte formal de direito, quando este tem indiscutível caráter instrumental, em nome do descongestionamento do Poder Judiciário, é brincar de conceder provimento. Orientações de conteúdo similar ao enunciado da súmula 330 do Colendo TST é de um desrespeito profundo aos profissionais do direito. É olvidar o conceito de jurisdição, é esquecer o caráter alimentar do salário. Em nome da celeridade, não se pode dar tratamento à presteza jurisdicional como produção industrial em escala,
sentenças em série, máquinas de fazer acordos? Não. Tempos modernos na Justiça do Trabalho? Não. A não ser que concordemos com José Eduardo Faria em A Crise Constitucional e a Restauração da Legitimidade, onde atesta: são falácias ideológicas que costumam cegar muitos juristas incapazes de compreender o alcance da constatação gramsciana, no sentido de que os sujeitos jurídicos, por sua tradição dogmática, quase sempre têm um conhecimento meramente formal das questões concernentes à complexidade da vida socioeconômica contemporânea. Nesta linha de pensamento, temos sugestões dos mais variados matizes: contrato coletivo de trabalho, supressão de 400 artigos da consolidação das leis de trabalho, proposta do presidente eleito, e conceitos não bem definidos, ficando a critério da tendência política de cada um, como flexibilização, terceirização, tão em moda. Quanto a eles, ficamos com Calheiros Bonfim, que taxativamente diz: vocês não querem terceirizar, não querem flexibilizar, não querem contrato coletivo, querem acabar com o direito do trabalho. Argumento utilizado na conferência realizada no Hotel Glória em 24 de 10 de 94. Os arautos da modernidade do direito e do processo do trabalho querem dar fim à CLT. Justificam sua posição dizendo ser a consolidação de inspiração fascista, se assemelhando à Carta del Lavoro de Mussolini. Esquecem que esta fonte se adequa à parte que trata da organização sindical. Omitem ter o mencionado estatuto no que tange aos direitos materiais, base na encíclica Rerum Novarum, esta de cunho social, com ditames tão humanistas que muitos dos seus seguidores foram taxados de marxistas, em época em que estes comiam criancinhas. O profissional do direito do trabalho deve estar atento na defesa da CLT, no mínimo no conteúdo de direito material, pois estes não são mera concessão do capital. São conquistas dos trabalhadores, reivindicações iniciadas com os anarquistas, trabalhadores europeus que chegavam ao Brasil e contribuíam para a universalização do estribilho: 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep, 8 shillings a day. Não defender o artigo 468 da Consolidação é trair os ideais dos primeiros grevistas do Brasil, pelo menos do que se tem notícia. 1791, Rio de Janeiro, os trabalhadores da Casa das Artes. Os pescadores, em 1815, Pernambuco. Em 1858, os gráficos no Rio de Janeiro. Em 1863, os ferroviários da Estrada de Ferro Dom Pedro II. É atrair centenas de imigrantes expulsos pela lei Adolfo Gordo, os trabalhadores fuzilados da Forte e, recentemente, os assassinatos dos metalúrgicos em Volta Redonda. Em 1930, o governador de Minas dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Em 1943, Getúlio promulgou a CLT, que recolheu todas as leis fruto da reivindicação trabalhadora, onde então consegue se passar como o pai dos pobres, exatamente por reconhecer os direitos nela constantes. Ora, são conquistas, não foram presentes. E hoje, abrir mão da proteção mínima será retroceder na história. E, sobretudo, não respeitar a memória do índio, escravo, artesão, os operários nacionais e estrangeiros e dos trabalhadores rurais que trocaram seu sangue pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1943. Como juízes, devemos estar atentos. Somos juízes do mundo moderno, sim, mas não aqueles que querem a justiça rápida, produtiva e sem qualidade, mas aqueles que a querem eficaz. Não o direito tradicional, que quer fazer crer a existência de várias fontes do direito, embora uma única fonte real atue, aquela que é dada pela determinação do modo de produção capitalista. Nos ensinamentos de Michel Miali, em Uma Introdução Política do Direito. Adotar o princípio jurídico, dar a cada um o que é seu, consiste em dar ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao desgraçado a desgraça, que isso é o que é deles, dos dizeres de Rui Portanova, na obra intitulada Motivações Ideológicas da Sentença. São reflexões, e com elas se faz um convite aos colegas. Entretanto, há uma pausa para os merecidos agradecimentos. A família, essencial colaboradora da nossa conquista de hoje, ao ser amado pela paciência, e aos amigos que tratamos com ingratidão pela indisponibilidade. Além do singelo agradecimento, esperamos, nós empossados hoje,
que possamos retribuir a estas pessoas e a toda a gente que necessite da jurisdição, tornando a nossa vida o cumprimento das palavras de Pórtico de Fernando Pessoa. Diz o poeta: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo de nossa raça. Obrigada. O excelentíssimo senhor juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Dr. José Carlos Risque, para o encerramento da sessão. Esse tribunal, através da Escola de Magistratura, que foi instalada na última sexta-feira, já a partir de amanhã estará realizando, sob os auspícios do seu diretor, Dr. Mário de Arruda, o estágio para os juízes auripossados, sendo que as aulas começam amanhã e vem das 9 às 10 horas terá início então a primeira aula. E aproveitamos esta oportunidade para empossarmos o vice-diretor da Escola de Magistratura Trabalhista do Estado do Espírito Santo, juiz Sérgio Moreira de Oliveira, que por motivo justificado não pôde comparecer na solenidade da última sexta-feira. Antes de encerrarmos a sessão, felicitando os novos magistrados, esse tribunal entrega a cada um uma fita com a gravação da sua prova oral, para guardar com recordação, sendo que a fita de todo o conteúdo, de todo o concurso da prova oral, passará a fazer parte da memória deste tribunal. Chamando por ordem de classificação, a excelentíssima senhora juíza Raquel Rodrigues Braga. É importante esclarecer que deste concurso participaram cerca de 900 candidatos de todos os estados do Brasil. Excelentíssima senhora juíza Lucílio Fátima Cruz Lago. Excelentíssima senhora juíza Neira Monteiro Coelho. Excelentíssima senhora juíza Denise Márcico Couto. Excelentíssimo senhor juiz Eduardo Anucci. Senhor juiz Antônio Carvalho Pires. Senhora juíza Gisele Gordiano. Senhor juiz Marcelo Tolomei Teixeira. Senhor juiz Roque Messias Calçoso. Gostaria de registrar que esse é um momento histórico do nosso tribunal. Reiterando minhas palavras quanto à instalação das juntas, da 6ª, 7ª e 8ª juntas da capital, outrora, há 3 anos e meio, nós tínhamos apenas 4 juízes de primeiro grau.
e hoje passamos a possuir, muita honra, 33 juízes de primeiro grau. Sendo assim, antes de por encerrar essa solenidade, eu convido a todos para, em pé, ouvir o hino do Estado do Espírito Santo. Declaramos encerrada a sessão solene de posse dos excelentíssimos juízes do trabalho substitutos deste regional. Os novos magistrados convidam para o coquetel no Praia Tênis Clube, na Avenida Desembargador Santos Neves, 871. Pela honrosa presença de todos, nosso agradecimento. Boa noite.